Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, a Igreja Cristã Evangélica Vida Nova, entramos agora em transmissão do nosso culto ao nosso Deus. Hoje, uma noite especial para nós, noite de comunhão em torno da mesa do nosso Deus. Nós sabemos da importância desta ordenança na vida nossa enquanto cristãos, porque o Senhor deseja manter-se em comunhão conosco, e a forma de nós nos renovarmos em nosso compromisso e aliança com o nosso Deus, passa por esta experiência, a experiência da Santa Ceia. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós renovamos os nossos votos, os nossos compromissos e também o nosso propósito de continuar anunciando o sacrifício de Jesus como alternativa para a salvação real do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Todos são muito bem-vindos e eu quero convidá-los a fazermos juntos a leitura do Salmo de número 117. Salmo de número 117. São apenas 2 versículos. Aliás, hoje, lendo este salmo, me veio uma nostalgia, uma saudade da nossa irmã Raimunda, porque ela tinha um canto, uma música, uma melodia em cima desta letra. E eu queria fazer a leitura e depois tentar cantar a música dela como lembrança. E aí oraremos ao Senhor. Mas o canto diz o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade, a fidelidade do Senhor, subsiste para sempre. Aleluia. A música da irmã Raimunda é mais ou menos assim. Tirar mais alto. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade nos renova para sempre. E sua fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Todos que conheceram a nossa irmã Raimunda sabem o quanto ela amava cantar. Ela tinha várias músicas, uma dessas era esta. E que coisa maravilhosa poder lembrar dela. Eu dei uma tropeçadinha aqui na letra, mas a melodia é mais ou menos isso, e dá saudade. Agora é bom a gente saber que cânticos como este estão sendo cantados lá nos céus neste momento, pelos servos do Senhor que partiram e estão com Ele. E nós lembramos disso com nostalgia, com saudade, é verdade.
mas não nos sentindo derrotados, muito pelo contrário. Em Cristo e pelo sangue de Jesus, somos mais do que vitoriosos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Deus mais uma vez esse tempo na presença dEle. Pai, nós queremos muito, nesse momento, que o Senhor nos receba em Tua presença. Sabemos que outros irmãos invocam o Teu nome nesse instante, e por eles nós também oramos para que sobre eles Tu estenda a Tua mão e os abençoe também. Pai, que o nosso louvor suba como aroma agradável às Tuas narinas e um som, ó Deus, aceitável aos Teus ouvidos. Que o Senhor nos abençoe nossas vozes, abençoe os dons que o Senhor nos tem concedido, para que por eles edifiquemos a vida da igreja. Obrigado por estarmos aqui. Invocamos agora o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Convido então a nossa equipe a louvarmos a Deus. Graça e a paz, irmãos, amém. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, né? Da gente louvar. Então vamos louvar a Deus. A primeira música diz: Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Senhor, estamos nós aqui, Pai, para Te adorar. Oh Deus, venha sobre nós, Deus. Nós somos povo de Deus, aleluia. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo,
é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. A próxima música é sobre toda a terra, amém? Convido a igreja a adorar, essa música é bem animada, né? Então convido vocês a louvar com a gente. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o teu pensar, sobre o que eu pensar, tudo o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Seja o nome do Senhor. Você quer louvar ao Senhor? Nós vamos cantar essa música, e essa música tem 3 estágios importantes. Uma que fala da nossa intenção de louvar, a segunda da nossa intenção de amar o Senhor, e terceiro da nossa vontade e disposição de servi-lo. Vamos cantá-lo? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te,
As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Bendito seja Deus, por nosso louvor. Cremos que o Senhor recebeu o nosso tempo de cânticos espirituais e agora é um tempo para nós estudarmos a sua palavra. E nós desejamos que você se prepare para isso. Mas antes nós vamos orar. Eu vou pedir para a Fran fazer esta oração por nós. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse louvor. Deus, nós entregamos diante de Ti. Oh Deus, que agora venha o momento da palavra, Deus, que nós venhamos alimentar o nosso espírito nessa noite, Senhor. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus por esse tempo que o Senhor Deus nos tem permitido vivermos na sua presença. E eu digo isso porque não é isolamento social, não há situação nessa vida que possa separar-nos do amor do nosso Senhor. É Deus quem, na verdade, nos tem suprido. E nós temos estudado ao longo do mês de junho e também ao longo do mês de julho. Nós já adentramos o mês de julho, Nós estudaremos ao longo deste mês, continuaremos estudando sobre a criatividade de nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos na quinta parte desta abordagem, ou seja, é mais uma abordagem dentro desse tema que nós acreditamos ser muito oportuno e também muito especial. Nosso texto básico de hoje é Mateus capítulo 24 e nós leremos do verso 32 até o versículo... Nós leremos até o versículo 44. Acompanhe-me aí na leitura e também na projeção. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto
assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Que Deus nos abençoe com esta leitura e agora com o estudo da palavra de nosso Deus. Na semana passada, o pastor Sidney, ele usou como texto básico Lucas capítulo 6, 47 a 49, para falar sobre a criatividade de nosso Senhor Jesus, ao explicar sobre os 2 tipos de fundamento na vida das pessoas, destacando o que é que acontece quando o fundamento é sobre a rocha e quando ele é sobre a areia. Hoje, eu quero utilizar o texto aqui de Mateus 24, 32 a 44, para destacar a habilidade de nosso Senhor Jesus, ao usar a figura da figueira, e a capacidade também do agricultor discernir as estações, para falar de sua segunda vinda. Sim, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E Jesus deixou isso muito claro nesse texto de Mateus 24, quando ele fala e usa como figura a figueira. E eu quero chamar a sua atenção, porque esta parábola usada por Jesus foi exatamente para dar uma direção para os seus discípulos, evidente para nós hoje, para percebermos quando é que o nosso Jesus irá chegar. E ao usar estas figuras, Jesus, ele usa algumas ênfases, e ele então deixa essas ênfases destacadas, para que seus discípulos pudessem absorver e observar o final dos tempos, ou seja, aqueles finalmente antes da chegada de Jesus. Então, quais são os destaques que Jesus faz através dessa parábola e de todo esse texto que nós acabamos de ler, que nós devemos também perceber? Primeiro, a necessidade que os discípulos tinham, e nós também, de ficarem atentos aos eventos. A necessidade de que tenhamos atenção a todos os eventos que estão se dando. Quais? Primeiro, aos que acontecem naturalmente. Se você observou aí o versículo de número 32, note: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Nós sabemos que os estágios pelos quais passa a planta, especialmente para a sua produção, segundo a sua época, evidencia então a chegada desse período, ou seja, a forma como ela acontece. Então, a floragem e depois a produção dos frutos. No caso, Jesus nesse texto, ele utiliza a figueira como referência para chamar a atenção de todos, que aquele que tem a habilidade de cuidar da figueira, sabe muito bem quando é que está chegando a sua época de produção. E mais do que isso, a época de produção da figueira era exatamente o verão. Então, se o texto, se a planta estava sendo renovada e as folhas estavam brotando, então o verão agora estava chegando.
E os agricultores sabiam disso, sabiam discernir as estações através das mudanças, inclusive na própria planta. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Note que as palavras de Jesus nesse texto chamam a atenção primeiro para o que acontece naturalmente no mundo. Segundo, para o que acontece de forma inexplicável. Bom, nós sabemos que o agricultor sabia, ele poderia apontar a aproximação do verão apenas pela observação da planta. Mas como a planta, na verdade, processa, a forma como ela acontece, mudando folhagens e aflorando e depois produzindo fruto, esta é uma situação que o agricultor não tem poder sobre ela. É uma coisa que não se explica. Nós não conseguimos explicar. E quando Jesus então usa a figura da figueira, eu entendo que Jesus quer chamar-nos a atenção para os eventos naturais, mas também para aquilo que é inexplicável no meio desses acontecimentos. Por quê? Porque cada um desses eventos, sejam os naturais, ou mesmo aqueles que são para nós inexplicáveis, tem o seu lugar. Cada um tem a sua razão de ser. Cada um atua como um emissário, um anunciador do que irá acontecer. Você e eu precisamos atentar para aquilo que a palavra do Senhor nesse texto quer nos dizer. Por quê? Ou para quê? Nós precisamos saber que eles atuam como anunciadores. E esses elementos que vão acontecendo na natureza e na sequência dos eventos do mundo, eles são determinantes, eles servem também como testemunha de tudo que está acontecendo e que vai, na verdade, acontecer. O versículo 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para o fato de que os eventos acontecendo e testemunhando, então eles vão confirmar a chegada dele, a vinda dele, anunciar a vinda dele. Eu quero aqui abrir um parêntese para fazer aqui uma colocação muito significativa para nós. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu quero te afirmar, nesta noite, uma das necessidades maiores que nós temos nesse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando e também de isolamento. Você e eu precisamos compreender tudo o que está acontecendo, precisamos ser iluminados, e somente a palavra do Senhor, somente Jesus pode nos iluminar para nos dar entendimento de tudo aquilo que nós precisamos saber nesse contexto. Nunca em nossa geração se viu a necessidade de sermos tão despertados como agora. Precisamos deixar a apatia e as dormências da alma e precisamos acordar, porque Jesus está voltando. Você pode dizer amém? Jesus está voltando. Há pouco tempo eu refletia pessoalmente, interiormente, sobre uma sequência de eventos que tem se dado tão perto de nós, e pessoas que nós amamos, de repente o Senhor Jesus também está levando, está chamando para si. A sensação que eu tenho é daquele vento que começa a soprar, e todas aquelas folhas que já estão preparadas para voar, que já estão soltas, então elas vão voando. E eu vejo essas folhas como aquelas pessoas que o Senhor Jesus já chamou para si. Agora o Senhor vai chacoalhar toda a estrutura humana, e segundo a palavra do Senhor, nós seremos apresentados para a nova fase dispensacional da nossa história como seres humanos.
Eu sou dispensacionalista e creio que Deus tem tratado o mundo através de períodos, e nós estamos quase que virando a página desta fase que nós chamamos hoje de período da graça. Você e eu precisamos abrir os olhos, porque está chegando o tempo, sim, da chegada de Jesus, do arrebatamento da igreja. Está chegando o tempo da grande tribulação. E você e eu devemos estar atentos a tudo que está acontecendo, porque Jesus, ele chegará a qualquer momento para levar a sua igreja para junto de si. Nosso estudo hoje é um estudo para chamar-nos a atenção, mas nós poderemos mais tarde falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses eventos, porque eles são importantíssimos serem notados por todos nós. E Jesus, neste texto, e é bom lembrar que Mateus 24 é na verdade uma mensagem escatológica. Todo o texto de Mateus 24, você pode estudá-lo com carinho. E quando Jesus está falando aqui da figueira, ele está usando ela como uma referência para deixar bem claro, através da sua sábia aplicação, que a volta do seu filho, filho de Deus, está acontecendo. Jesus naqueles dias estava dizendo: eu vou vir mais ou menos quando tudo isso estiver acontecendo. Agora note, em segundo lugar, a segunda ênfase que é dada no texto, que é a necessidade de não precipitarmos em conclusões e asseverações. O versículo 36 do texto que nós lemos diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus então disse: olha, preste atenção em como as coisas acontecem. A figueira, quando começa a brotar e trocar a sua folhagem, está chegando o verão, e o agricultor sabe disso. Nós precisamos saber que quando as situações começam a mudar, como estão mudando hoje, irmãos, nós já temos o testemunho de que o mundo não será mais o mesmo após essa pandemia. Daqui para frente, nós precisamos tomar consciência de que as coisas irão mudar bastante. E eu quero dizer para os irmãos que isso não é sem razão. Nós precisamos dar atenção. Precisamos compreender que tudo isso que está acontecendo já anuncia a chegada e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo devemos saber, verso 36, que acabamos de ler, é um evento exclusivo, a volta de Jesus, exclusivo da economia do Pai. Nós não podemos nos precipitar em conclusões e asseverações. Não podemos dizer que vai ser amanhã, depois de amanhã. Nós só sabemos o seguinte, que Deus nos chama a atenção para olharmos para cima e para Jesus. Para darmos atenção, já é tempo de acordarmos, já é tempo de nos despertarmos, já é tempo de buscarmos em Deus a sua iluminação. Este é um evento que se dará no contexto da rotina humana. Irmãos, há muitos que talvez não saibam, mas a segunda vinda de Jesus vai acontecer dentro de uma rotina. Os versículos 37 a 39 faz referência aos dias do dilúvio. E note o que é dito aí. Pois foi assim nos dias de Noé, também assim será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. A palavra do Senhor vem nos dizer, através desta referência, através dessa citação, que a volta de Jesus acontecerá dentro de um clima, ou dentro de um ambiente rotineiro. E somente aqueles que estiverem iluminados e atentos, observando a troca das folhagens e o anúncio do verão,
ou seja, o anúncio da volta do Senhor, é que se aperceberão. É um evento com desdobramentos que são surpreendentes. Segundo a palavra do Senhor, versículo 40 e 41, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E esse é um dos textos que nós usamos, nós os que cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Esse é um dos textos que nós referenciamos para acreditar neste arrebatamento misterioso que acontecerá da igreja. De repente, na sequência dos eventos, começou agora o coronavírus e já estão sendo anunciados outros eventos, mas poderá vir outro mais surpreendente para o mundo, que é o sumiço dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Você e eu precisamos abrir os olhos, porque o tempo da chamada e o tempo da trombeta tocar, para nos chamar para subir aos céus, ele está chegando. Nós sabemos que não podemos nos precipitar em conclusões e asseverações, mas nós podemos confiar que tudo isso vai acontecer, porque é o próprio Senhor quem nos preveniu. Enquanto por um lado é preciso que nós nos despertemos, por outro é necessário que sejamos prudentes e não nos precipitemos em conclusões e afirmações. Mas é tempo de acordarmos e nos lançarmos no poder e na soberania de Deus, para não sermos enganados por nossas falsas conclusões ou mesmo pelas mentiras do diabo. A palavra do Senhor menciona que a operação do mal, ela é sinistra e ela é persuasiva, ela é convincente. A palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: ainda que um anjo desça dos céus e anuncie outro evangelho que vá além deste que vos tenho evangelizado, seja considerado anátema. Quando Paulo faz essa referência aos Gálatas, ele menciona a capacidade que o diabo tem de se disfarçar de emissário do bem da parte de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com as mentiras que ele cria nesse contexto. Precisamos abrir os nossos olhos, porque somente aqueles que estiverem iluminados pelo Senhor não vão cair nas artimanhas do mal. Nós precisamos dar atenção a essa ênfase da palavra do Senhor. E em terceiro e último lugar, a necessidade que nós temos em função de tudo isso, de nos habilitarmos para o que virá. Para isso, versículo 42, é importante que nós vigiemos. É importante que nós vigiemos. Veja aí o versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E a ideia de vigiar, irmãos, é ficarmos mesmo antenados com tudo que está acontecendo. Se antes nós estudávamos e pesquisávamos a respeito da volta do Senhor, se antes esse assunto nos empolgava, eu quero te dizer que muito mais agora. Precisamos ficar atentos, precisamos estudar. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra do Senhor nesse texto nos manda fazer. Nós precisamos nos precaver e precisamos nos informar. Olha só o que diz o versículo 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui, Jesus ele faz uma outra citação e uma outra referência muito curiosa, que é a do ladrão. O ladrão não avisa quando é que ele vem. E o pai de família só tem condições de defender a sua casa se ele estiver atento e preparado para qualquer urgência ou emergência. E aqui está sendo feita uma referência, a referência à volta de Jesus. Assim como nós não sabemos quando o ladrão virá, nós não sabemos quando Jesus também virá. Mas nós precisamos ficar atentos e precisamos nos equipar
para estarmos preparados para, no momento em que Ele se manifestar, estarmos prontos. No momento em que Ele nos chamar, estarmos prontos para subir com Ele. Jesus não é ladrão, não é? Claro. Mas o texto faz referência à ação do ladrão, como é que acontece. E a necessidade que tem do dono da casa ficar atento e se precaver. Nós não sabemos a que hora Jesus virá, nem que dia, mas devemos estar preparados, precisamos nos precaver, precisamos nos habilitar para nós nos encontrarmos com o Senhor. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome de Deus. Se ficarmos despertos e formos prudentes, vigiando, nos precavendo e nos informando, permaneceremos de pé e saberemos reagir quando for preciso. Nós precisamos acordar. Eu sou do tipo mais ou menos o seguinte: quando acordo, a minha disposição é imediata, de já pular da cama e sair dali, não ficar bocejando e nem espreguiçando. Normalmente eu pulo rapidamente da cama. Eu quero dizer que é mais ou menos assim que nós precisamos fazer, diante principalmente dos sinos, diante principalmente dos alarmes que as situações já têm nos feito sobre a volta de Jesus. Os alarmes que anunciam a volta do Senhor, eles já estão soando. Para concluir minha palavra nesta noite, eu quero te dizer que, como cristãos, além de ficarmos atentos aos sinais da vinda de Cristo, devemos, por um lado, ser espertos e nos prepararmos para o encontro com Ele. E, por outro lado, devemos ser responsáveis no falar sobre a volta de Jesus àqueles que ainda continuam dormentes. Você e eu precisamos acordar, e mais do que isso, precisamos ajudar outros a se despertarem também. Nós somos responsáveis. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ser omissos, principalmente no anúncio da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, nesta noite, a pensar nesta sabedoria de nosso Senhor Jesus, a criatividade que Ele teve de pegar a figura de uma planta para associar a forma como as coisas acontecem através dela e a maneira como o agricultor, ele é capaz de se precaver, se preparando para a mudança de estação e, mais do que isso, se preparando para receber o novo tempo. Nós precisamos nos preparar para recebermos juntos o novo tempo. Você pode dizer amém? Quero convidar você, nesse momento, à aplicação desse texto. Eu quero que você, nesse instante, ore comigo. Vamos orar? Feche os seus olhos e clamemos. Deus, a Tua palavra, ela é muito clara, especialmente nesse texto. E nesses últimos dias, Pai, esse texto falou muito comigo, especialmente porque estamos pensando sobre a criatividade do Senhor em nos explicar a sequência dos eventos que ainda estão por vir. Que o Senhor nos ilumine, Pai, ajuda-nos a acordarmos, a abrirmos os olhos, ajuda-nos a sairmos, ó Deus, da nossa posição de descanso para a posição de despertos. Nós não podemos continuar dormindo, especialmente o sono da indolência, nós precisamos acordar. E já é tempo de nós, ó Deus, organizarmos as nossas coisas, para que no momento em que o Senhor chamar, nós sejamos, ó Deus, estejamos prontos para subir. Senhor, ouve a nossa oração, acorda a Tua igreja, acorda o Teu povo, é a minha súplica. Que todos quantos nesta noite, Pai, estão ouvindo esta palavra, possam mesmo todos, ó Deus, ser mexidos em suas emoções, no sentido de voltarmos a estudar sobre a volta do Senhor. Em nome de Jesus. E que nós, ó Pai, nos preparemos para nos encontrarmos contigo.
não sabemos o dia e nem a hora, nós só sabemos que o dia se aproxima. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus seja louvado. Hoje é noite de comunhão e eu agradeci e agradeço a Deus por ter colocado esta palavra em nosso coração, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a Santa Ceia. A Santa Ceia para nós é um momento de nós renovarmos nossos propósitos e intenções de continuarmos servindo ao nosso Deus. E você e eu somos convidados a continuarmos servindo ao Senhor. Nós orientamos os irmãos no sentido de prepararem os elementos da ceia, o vinho e o pão. E nós queremos agora, nesse instante, consagrar esses elementos para que juntos nós possamos participar da ceia do Senhor. Então, quero convidar você a organizar todas as coisas aí. Enquanto nós organizamos aqui também, vou pedir para que os nossos irmãos que estão aqui hoje no templo, trabalhando, porque nós tivemos que cancelar o culto presencial em função da ordem que veio da parte do Estado. É fato que agora, de tardezinha, nós tínhamos recebido a mensagem que foi autorizado as pessoas se reunirem no templo. Mas nós já havíamos feito o anúncio e preferimos manter assim. Então, vou pedir para que os irmãos que estão aqui, venham aqui para frente, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento e queremos que todos estejam aqui. Amém? Irmão Walter, pode vir cá. A ceia do Senhor, a ceia do Senhor, ela tem um aspecto dela, um detalhe dela, que a gente não pode esquecer. Quando a gente abre lá em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo então fala sobre a instituição e a celebração da ceia. E ele então, quando se refere aos elementos e também à própria celebração, ele deixa bem claro o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí o versículo 26 de 1 Coríntios 11 diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A morte do Senhor precisa ser anunciada, e a vinda de Jesus precisa ser anunciada também. O que nós fazemos nesta noite é anunciar a vinda de Jesus através da ceia também. Jesus morreu, entregou o seu corpo em nosso favor, e ele também entregou e ofereceu o seu corpo em nosso lugar, e nós precisamos crer no que ele fez por nós. Agora, o que nós desejamos neste momento, com essa celebração, é que todos saibam que ele morreu, mas ressuscitou, foi elevado aos céus, mas vai voltar. E nós, como igreja, estamos nos preparando para isso. Por isso celebramos a ceia, para podermos nos renovar no propósito de continuar servindo e esperando o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para que os nossos diáconos, eles segurem aqui, nosso diácono, o nosso presbítero, ele nos ajude
na celebração da ceia. Eu vou pedir para que o Ziel agradeça a Deus pelo vinho. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por mais esse momento de podermos participar dessa mesa que é a ceia do Senhor. Nós queremos, ó Deus, consagrar cada cálice de suco que representa o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário em nosso favor, em remissão dos nossos pecados, tanto os que estão aqui no templo, quanto cada cálice que está nas casas das pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe e consagre cada um. E com isso, Deus, nós estamos cumprindo, Senhor Deus, o que o Senhor nos pede para fazer, até que o Senhor volte. Lembrando, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor morreu, mas ressuscitou e está preparando um lugar para cada um de nós. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. O Adair também vai agradecer pelo pão. Pai, muito obrigado por mais esta santa ceia. Aqui eu te apresento, meu Pai, esse pão que é aqui representado pelo teu corpo, que foi crucificado pelos nossos pecados. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os nossos oficiais, então, vão distribuir os elementos, e eu convido os irmãos a distribuir os elementos aí também, para que possamos juntos participar. Aguarde, porque vamos tomá-los juntos. A palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Por semelhante modo, após terem ceado, Jesus distribuiu o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isso, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos fazer isso agora? Comamos dos elementos e renovemos o nosso compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita as nossas casas, os nossos lares, os lares dos nossos irmãos. No meio das lutas que estamos enfrentando, pedimos de Ti misericórdia. Que o sangue de Jesus seja ministrado agora, Pai, mais uma vez, o sacrifício de Jesus sobre nossas vidas. E que todo mal seja rechaçado. Quero interceder, ó Deus, como vimos fazendo todos os dias em favor da Tua casa, acreditando que o Teu povo será protegido por Ti. Protege a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E renova a saúde dos irmãos que estão passando hoje por momentos difíceis. Vai ao encontro do Júlio e da Alice nesse instante. Deus, em nome de Jesus, cura teu servo e cura tua serva. Que o mal saia de dentro daquela casa, que o Senhor proteja a vida da nossa irmã Geralda, que o Senhor seja com a vida dela, a mãe do Júlio. E pedimos, ó Deus, pelos demais casas e a vida dos nossos irmãos, que essa ameaça, Deus, essa virose, esse Covid e outras doenças sejam repreendidas agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro é suficiente para nos livrar de todo o mal. Pai, ouve a nossa oração, imuniza o teu povo e nos faz ter, ó Deus, saúde, resistência a este mal e a outros, ó Deus, que a gente sabe que irá surgir. Protege a vida do teu povo, protege a nós todos e aceita, Senhor, o nosso louvor por esse momento de comunhão. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar, obrigado. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso culto, e eu queria cantar uma música que fala sobre a fidelidade do nosso Deus. Nós vamos cantar a fidelidade do nosso Deus. Mas antes de cantar a música, os nossos avisos rápidos, porque na sequência nós vamos, depois dos avisos, cantar a música e impetrar a bênção sobre todos.
Então, amanhã, às 19 horas, estaremos orando, clamando o nome do Senhor. E nós queremos que todos entrem, né, na live para participar desse momento de culto que nós teremos, de intercessão, culto de oração online. E nós desejamos que todos estejam conosco. Façam seus pedidos, enviem-nos para que nós possamos apresentá-los no nosso culto. Na quarta-feira, o nosso encontro da família, nós estaremos reunidos novamente, tem sido uma bênção. Temos nos reunido uma média entre 10 e 15 irmãos. Nosso desejo é que mais pessoas venham participar do nosso encontro familiar, que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30. Às 20 horas, desculpe, às 20 horas. Às 19 horas é amanhã, quando nós faremos a nossa reunião de oração. E temos todos os dias também enviado para os irmãos uma reflexão da palavra de Deus. E desejamos que essa mensagem seja recebida por você e você distribua, envia para seus parentes, para seus amigos, para abençoá-los. E temos também orado 3 vezes ao dia, 7 da manhã, meio-dia e às 19 horas. Nós esperamos que todos se empenhem nessa busca do nome do Senhor. Cremos que temos vencido até agora porque temos clamado a mão de Deus. E eu desafio você que tem o seu dízimo, a sua oferta para devolver, não deixar de fazê-la, porque através da sua oferta e através do seu dízimo, todos nós seremos abençoados. Aliás, um pré-anúncio. Nesse mês, nós teremos um encontro especial com o pastor Aloísio, que escreveu um livro sobre dízimo. Quero que você se prepare para esse momento, nós vamos dar mais detalhes depois. Mas é um assunto muito significativo, é um pequeno curso que ele dá, e nós vamos, com a nossa igreja, participar online desse curso. Em breve eu vou trazer mais detalhes a respeito desse momento. No mais, que Deus esteja nos abençoando e que nós nos lembremos da fidelidade do nosso Senhor. Você pode dizer amém? Vamos cantar? Cante comigo. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. E quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu
coração. Declara para o irmão agora. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém? Recebe a bênção, porque o Senhor com certeza te dará essa vitória. E eu quero te dizer que nada vai acontecer na sua vida sem propósito. Tudo é para a glória de Deus, creiamos nisso. Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, bem como seu eterno poder, seja sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus os abençoe. Encerramos aqui o nosso culto e a nossa transmissão também.